Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Hoje, quarta-feira, 9/7 de 2025, e eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do nosso Mengão. Se você é rubro-negro, você tem que ser inscrito deste canal, cara, porque esse canal aqui é especial para você que não tem tempo de acompanhar os programas. Eu trago para vocês os cortes e as informações que você precisa saber do nosso Mengão. Então, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vamos começar aqui com esse corte da ESPN Brasil e depois temos mais um corte aqui em seguida com as últimas informações. Wolverhampton interessado em Wallace Ian. Eita, cara, será que o Flamengo vai negociar? Então, cola no vídeo até o final para você ficar bem informado, tá bom, galera? Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Então, para falar sobre o rubro-negro, o Flamengo pós-mundial, o Rafa Marques aparece aqui conosco também. Rafa, qual que é o balanço do Flamengo pós esse Mundial de Clubes? Tudo bem, Mari? Boa tarde a você, ao Donk, ao Jailson, ao fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. A ressonância interna e externa, elas são positivas. O consenso aqui no clube é que o Flamengo conseguiu fazer um Mundial, digamos, dentro de uma expectativa técnica inferior em termos de resultado, mas de rendimento até boa a performance do time dentro das quatro linhas. Se nós considerarmos, por exemplo, que o Flamengo foi o primeiro clube classificado para o mata-mata do Mundial com uma rodada de antecedência, com 2 vitórias convincentes contra o Esperance da Tunísia e principalmente contra o Chelsea, contra uma equipe forte do futebol europeu fazendo... Caramba, peraí. Agora sim, galera, tava com a tela trocada aqui, vamos lá. Um segundo tempo próximo da perfeição. O Flamengo chegou para o jogo contra o Los Angeles FC, já classificado matematicamente, não teve a mesma intensidade e empatou por 1-1. E depois, na partida de oitavas de final, perdeu para o Bayern de Munique em Miami pelo placar de 4-2, terminando a competição com 8 gols marcados e 6 gols sofridos, sendo que 2/3 deles somente na partida contra os alemães. Existe uma discussão interna que, dentro do planejamento do Flamengo, a ideia era que o adversário fosse, de repente, o Benfica ou o Boca Juniors. O que surpreendeu a todos foi o Bayern ter passado com a segunda colocação da chave. E aí, nesse caso, pegou o Flamengo logo de cara e a diferença técnica foi vista em campo. Apesar de que também existe um outro consenso de que o Flamengo competiu naquele jogo e que perdeu por 4-2 de muito mais pelo espasmo no início do jogo, né? O time entrou desligado, sem muita concentração e pelas circunstâncias das falhas individuais do que propriamente pelo pareamento. No Flamengo, todo mundo entende que o time competiu contra o Bayern de Munique, jogou, teve condições de fazer um outro resultado, mas acabou não obtendo o êxito esperado. Volta do Mundial com uma má notícia, que é a lesão do Eric Pulgar. Sofreu uma fratura no 5º metatarso, ainda não se sabe quando poderá jogar, passou por uma intervenção cirúrgica, e uma boa notícia que foi ter faturado 152 milhões de reais por ter avançado até as oitavas de final. Apesar de ter deixado a competição antes do que imaginava que iria deixar, o Flamengo tem um saldo bem positivo, uma ressonância bem favorável após essa Copa do Mundo. Mari? Eu acho que esse ponto é importantíssimo também, Rafa, da parte financeira, que para todas as equipes eu acho que acabou fazendo muita diferença chegar até as oitavas de final. Muito bem, mais informações e atualizações do nosso Mengão aqui agora com esse corte rápido do canal Sport TV. Galera, deixa o like se estiver gostando do vídeo, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Você tá com saudade de ver o seu time jogar? Sim. Tem muito time aí que tá com saudade, né? Muito torcedor que tá com saudade, mas a hora que vê o time entrando em campo, a saudade passa rápido. A gente tem uma tabela aqui pra relembrar como é que tá a situação de momento no Campeonato Brasileiro. Flamengo, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras estão no G4, Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Mirassol e Corinthians completam essa primeira parte, e aí mais abaixo, Grêmio, Ceará, Vasco, São Paulo, Santos e Vitória, próximos do Z4. Detalhe, hein? Nosso adversário é o São Paulo, 14º colocado, hein? Hoje tem Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. A gente fala agora com o Fábio Jupa, lá no Rio de Janeiro, para atualizar o noticiário do Flamengo. Fábio, eu queria que você explicasse primeiro se BAP e Boto já se entenderam,
se já deram os dedinhos, fizeram as pazes e mais, hein? O Wallace Ian se destacou, o Pedro é referência de camisa 9 no futebol brasileiro, mas o time segue em busca da contratação de mais um jogador ali pro ataque. Boa tarde. Vamos lá, galera, vamos lá. Oi, Vini, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso aí, muitos assuntos no Flamengo. Pra começar, o clima no Flamengo é de pacificação, porque depois do veto do presidente Luiz Eduardo Batista à contratação do atacante irlandês Mickey Johnston, o dirigente ligou pro José Boto, diretor de futebol, para parar as arestas e, a princípio, Vini, essa crise tá contornada. O Flamengo volta a campo no sábado pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo no Maracanã. E a ideia é ir com a escalação titular, a formação melhor possível que ele tiver à disposição. Felipe Luiz tem 3 dias de treinos ainda para definir alguns problemas. O treino acabou agora há pouco aqui no Ninho do Urubu. Um desses problemas é o pulgar. O volante passou por uma cirurgia no pé para corrigir uma fratura, né, no quinto metatarso, vai ficar até 3 meses fora. Outro problema é a ausência definitiva do Gerson, que foi vendido para o Zenit da Rússia. O Gerson, inclusive, esteve ontem aqui para se despedir de jogadores e funcionários. 3 jogadores estão na disputa, são os favoritos na disputa por essas 2 vagas: Everton Araújo, Alan e De La Cruz. O Everton Araújo e o Alan disputando a vaga ali de primeiro volante, né? A vaga que era do Pulgar para jogar ali atrás do Jorginho, e o De La Cruz podendo jogar mais adiantado ali à frente do Jorginho. Aí o Flamengo poderia ter um meio-campo formado então por Everton Araújo ou Alan, Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. E aí o Felipe Luiz passa a pensar no ataque. Ele tem Gonzalo Plata, tem Luiz Araújo, que foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes, tem Bruno Henrique, que teve bons momentos, Everton Cebolinha e Michael não vêm num bom momento, estão sem espaço, e tem o Pedro, né? O Pedro, e existe uma grande expectativa pelo aproveitamento ou não do Pedro como titular contra o São Paulo, porque o Pedro também esteve envolvido numa polêmica aí depois da Copa do Mundo de Clubes. Ele estaria insatisfeito por estar tendo poucas oportunidades no time e o Flamengo teria interesse em negociá-lo. O Flamengo negou essa informação. O fato é que existe essa expectativa se ele vai ser titular ou não. Ainda tem uma outra questão, tem o Wallace Ian. E surgiu a informação, a notícia de que o Wolverhampton da Premier League tem interesse no Wallace Ian, um jogador de 21 anos que tem contrato com o Flamengo até 2027. Ele foi muito bem também na Copa do Mundo de Clubes, fez 2 gols, foi o artilheiro do time no Carioca. Portanto, é um jogador que faz parte do interesse do Flamengo. O Flamengo só aceitaria negociar se tiver uma proposta oficial e a partir de 15 milhões de euros, não menos do que isso, porque é um jogador que é tratado como uma grande promessa, que na verdade já é uma realidade do clube, já foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes. Portanto, existem essas dúvidas aí na escalação do Flamengo. O Felipe Luiz tem 3 dias para resolver essas questões para o Flamengo entrar em campo contra o São Paulo, para, como você disse, defender a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que tem os mesmos 24 pontos do Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, Vini. Tendo muito trabalho aí nas apurações do noticiário do Flamengo. O torcedor tá na expectativa de voltar a ver o time jogar e com essa dúvida, né? Agora sem o Gerson, vamos ver como é que vai ser redesenhado esse meio-campo da equipe do Felipe Luiz. Vamos falar agora. Muito bem, galera. Fica comigo até o final. Vamos trocar aqui uma ideia. Eu daqui, você daí, você comenta aí, tá? Wallace Ian desperta interesse do Wolverhampton e Flamengo aguarda a proposta. Cara, é o seguinte, eu acho que se a proposta for muito boa, tem que vender. Se a proposta for mais ou menos, não tem que vender. Sabe por quê? O Flamengo, ele é muito afoito para se desfazer dos nossos meninos, né, cara? Dos nossos craques da base, né? É muita pressa para vender. E daí o que acontece? Por que o Palmeiras faturou milhões, muita grana com o Endrick, com o Estevão, com o Luiz Guilherme e outros jogadores? Porque, cara, o Palmeiras ele tem paciência e ele coloca os meninos para jogar, né? O Estevão jogou um tempão e daí foi bem vendido. O Endrick jogou um tempão, foi bem vendido. Flamengo, ele faz o contrário. O garoto joga 10, 15, 20 jogos, já quer vender. Cara, tem que deixar o Wallace Ian jogar este ano inteiro e vende no ano que vem, cara. Pra que esse desespero todo para se desfazer de uma joia da base? Você concorda ou discorda de mim? Você acha que se chegar uma proposta de 15 milhões, 20 milhões de euros, tem que vender o Wallace Ian para ontem? Ou você acha que deve dar tempo ao tempo, deixar o garoto jogar o ano inteiro e vender por 50 milhões no ano que vem? É um risco que se corre,
Porém, galera, o Palmeiras tem feito bons negócios porque eles têm dado mais tempo ao tempo. Eles têm deixado os jogadores deles, as joias deles, jogar por mais tempo, um ano e meio no Palmeiras. E daí valoriza bastante e eles arrecadaram aqui, ó. Eu até separei para vocês aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, matéria, né, publicada 2 meses atrás. O Palmeiras fechou o último ano com 1,2 bilhão em receitas e teve a rúbrica de negociações de atletas como maior fonte de receitas. Veja a relação. Tem aqui, Palmeiras arrecada 440 milhões com vendas e impulsiona faturamento recorde em 2024. Galera, o Palmeiras, que tem uma torcida bem menor, chegou perto do faturamento do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, né? Então, por aí você vê que eles dão valor nos seus jogadores da base. Agora sim, vamos lá. Participe aqui, comente, deixe sua opinião, que é muito importante. Eu vou ler depois aí o que você acha, tá? Atacante de 20 anos e xodó de Felipe Luiz discute renovação de contrato. Cara, tem que renovar para ontem. E a multa dele aqui para o Brasil é pequena, viu? A atuação de Wallace Ian na Copa do Mundo de Clubes chamou a atenção de clubes da Europa ao ponto de ele entrar na mira do Wolverhampton da Inglaterra. O Flamengo está ciente do interesse, mas aguarda a proposta oficial para avaliar a liberação do jogador. Enquanto isso, Flamengo e o Wallace Ian conversam para a renovação de contrato. O jovem atacante tem vínculo até dezembro de 2027. Segundo o clube, a multa rescisória para o exterior é de 50 milhões de euros. Eu acho uma multa boa essa daí, tá? 320 milhões de reais na cotação atual. E 51 milhões para times brasileiros. 51 milhões de reais. Daí eu acho que tem que renovar para ontem, porque essa multa é muito baixa. Por exemplo, se o Palmeiras, que está com dinheiro, chega e paga a multa e convence o jogador aí, Flamengo não tem o que fazer, né? Tem que renovar para ontem. Naturalmente, com a renovação de contrato, o valor da multa nacional vai subir, porque é calculado em cima do salário do atleta. O Flamengo vai avaliar com cautela a negociação de Wallace Ian, porque é um jogador que tem ganhado espaço no ataque rubro-negro. O GE apurou que o clube pensa em uma negociação que possa render entre 15 e 25 milhões de euros. O Wallace Ian não precisou de muitas chances para se destacar. São apenas 15 jogos no profissional em 2025, sendo um como titular. O atacante marcou 6 gols e deu 3 assistências na temporada e foi o artilheiro do Flamengo no Carioca. Foram 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, o que fez dele o primeiro jogador reserva a marcar em 2 jogos seguidos no torneio. É isso, galera. É isso. Não sei se vocês concordam aí com o meu ponto de vista de valorizar mais a base, né? Deixar jogar mais tempo. Ou vocês acham que o Felipe Luiz, a diretoria, não vai dar muito espaço para os meninos da base brilhar no time principal? Ou vocês acreditam que isso não é possível no Flamengo por se tratar de Flamengo? Entenda, porque o Flamengo, ele contrata medalhões, o Flamengo já tem um elenco robusto e os meninos com isso têm pouco espaço. Então, se chega uma boa proposta, o Flamengo é obrigado a vender. Porque, veja bem, o Wallace Ian não pode ser titular, porque você tem Pedro, você tem Gonzalo Plata, você tem outros jogadores que estão no clube há mais tempo e tem mais nome que ele, né? Galera, é um ponto de vista, né? Veja bem, Victor Hugo. O Flamengo recebeu uma proposta de 107 milhões de reais pelo Victor Hugo em 2023 e não vendeu. E agora ele tá saindo de graça. Olha só. Então, dá debate, não dá? É isso aí. Só que, cara, os profissionais, os olheiros, eles têm que ter uma identificação, cara. Eles têm que ter o talento de poder adivinhar se esse jogador vai ou não vai ser um grande jogador, né? Então, a gente deixa aí nas mãos dos profissionais, dos olheiros. E tem que ter sorte também, porque às vezes o jogador desponta bem e depois acaba não dando em nada. Isso acontece todo dia em todo clube, né? Valeu, muito obrigado a todos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!